Boa noite. Terminou há pouco a sessão plenária de julgamentos no Supremo Tribunal Federal. O repórter Gabriel Ciafrega, ao vivo, tem mais informações para a gente. Gabriel, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sessão plenária dessa quarta-feira, os ministros julgaram inconstitucionais 2 artigos de uma lei estadual da Bahia que estabeleciam como deve ser feito o reajuste no salário, na remuneração dos servidores do Poder Judiciário. São os artigos 2º e 3º da Lei 11.905, aprovada em 2010 na Bahia, que tratam basicamente do valor máximo de reajuste das remunerações, proventos e vantagens. Pelo texto, os servidores do Poder Judiciário não podem receber mais de R$22 mil. Já o artigo 3º da mesma lei determina que o valor mencionado nos artigos 1º e 2º só podem ser alterados por lei específica e de iniciativa do Tribunal de Justiça. Na tribuna, o advogado do Partido Social Liberal, requerente da ação, afirmou que, por ser válida somente para servidores do Judiciário, houve quebra da isonomia e que, quando encaminhou o projeto de lei para a Assembleia Legislativa da Bahia, o TJ abordava somente os subsídios de desembargadores e não a remuneração paga a servidores, fruto de emenda parlamentar. Está aqui a se tratar da possibilidade de um Estado-membro estabelecer o subteto do subteto, diante da norma constitucional esculpida, sobretudo, no artigo 37, parágrafo 12º. E instituição essa, ocorrida objetivamente, mediante emenda parlamentar originária, em projeto de lei oriundo do Tribunal de Justiça Estadual, cujo objeto, originariamente, era exclusivamente a fixação de subsídio de desembargador. Ao ler o voto, o relator da ação, ministro Teori Zavascki, afastou a hipótese de vício de iniciativa. Considerou que o legislador local pode tomar decisões sobre o assunto, mediante emenda parlamentar, desde que haja relação com o projeto original e não implique em aumento de despesa. Ele deferiu o pedido parcialmente, para excluir do subteto apenas os magistrados, e considerou a lei constitucional. A garantia da irredutibilidade de vencimentos não compromete a lei 11.905, quanto à sua validade em abstrato, pois não há afronta a direito adquirido ou a direito a reajustes posteriores a serem reconhecidos nessa via. Somente a sua aplicação em concreto é que poderá revelar eventuais inconstitucionalidades. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência e julgou pela inconstitucionalidade da ação. Ele propôs ao plenário a modulação dos efeitos da decisão para que a suspensão dos artigos comece a valer a partir de hoje. A Constituição prevê 2 possibilidades de subteto no âmbito dos estados. Ou ele é fixado por poder, governador para o executivo, deputado para o legislativo e desembargador para o judiciário, ou ele é um teto único, só o de desembargador para os 3 poderes. Esse é o regime constitucional, a meu ver, fixado na Constituição Federal. O que significa que, para os servidores do Judiciário, em qualquer caso, o teto é o subsídio de desembargador. Essa é a sistemática constitucional, como eu a interpreto, com todas as vênias. Seu voto foi acompanhado pela maioria dos ministros. Os ministros também concederam liminar em uma ação direta de inconstitucionalidade encaminhada pelo governador do Amapá. O governador alega que o projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do Estado e que criou o programa de assistência social Renda para Viver Melhor não é de iniciativa do Poder Legislativo, e sim do Poder Executivo. E que o Poder Legislativo também não poderia determinar competências e obrigações das secretarias na gestão do programa. Além disso, ele disse que o benefício não deveria acompanhar os reajustes feitos no valor do salário mínimo e que esse benefício deveria ter o valor estabelecido de quando a norma foi estabelecida. Hoje os ministros decidiram então conceder essa liminar e nas próximas sessões essa ação direta de inconstitucionalidade deve ser julgada no mérito. Viu, William? Voltamos ao estúdio. Obrigado pelas suas informações, Gabriel. Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucolotto têm os destaques do plenário desta quinta-feira. Vamos conferir?
Se na sessão desta quarta-feira a expectativa era em torno de matérias constitucionais, não é diferente na sessão plenária desta quinta-feira aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, o destaque também da sessão desta quinta é uma ação direta de inconstitucionalidade sobre um tema que também é bastante comum e tem predominado justamente em algumas das sessões, que é exatamente vício de iniciativa. Sim, Carlos, nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da OAB contra 2 artigos da Constituição do Estado do Paraná. De acordo com a OAB, esses 2 dispositivos violariam o artigo 22 da Constituição, já que matéria processual seria de competência exclusiva da União. A legislação paranaense prevê que, para que o governador do Estado seja processado e julgado por crimes comuns e de responsabilidade, haja uma prévia autorização da Assembleia Legislativa por 2/3 dos deputados para que o processo se instaure. A Assembleia Legislativa defende a constitucionalidade dos artigos da Constituição do Estado com base no princípio da simetria, alegando que a Constituição Federal também prevê a necessidade de autorização por 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados para que o presidente da República seja processado e julgado também por crimes de responsabilidade e crimes comuns. Aplica-se, portanto, o princípio da simetria. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido e a Advocacia-Geral da União pela procedência parcial. O relator é o ministro Teori Zavascki. E se você quer acompanhar o julgamento desse e de outros processos, você tem que assistir ao direto do plenário. É nesta quinta-feira, a partir das 14 horas, a gente te espera. Encontro marcado, portanto, no direto do plenário, mas lembrando que também nós nos encontramos no fim de semana com o plenárias e os destaques da sessão da quarta e também desta quinta-feira, que você vai ver ao vivo direto do plenário.